O Alzheimer ele fica muito marcado pela questão da memória, né? A memória em si, ela afeta diretamente, mostra para o paciente, por exemplo, e para os acompanhantes, que alguma coisa ali não está funcionando direito. Mas só que o Alzheimer não acontece só na memória. Ele pode acontecer na área da linguagem, pode começar na área da linguagem. E aí, por exemplo, o paciente que antes tinha um vocabulário bom, começa a não conseguir mais. Por exemplo, quer falar copo, mas não consegue falar copo, aquilo que eu tomo água, não começa a achar as palavras, começa a se embolar. Olha só. Não consegue nominar, ou seja, especificar, exatamente. Ou pontualizar. Perde a fluência. Começa e não termina. Ou empaca. Ok. Né? E aí, assim, o que chama muita atenção? Os esquecimentos. Dentro dos esquecimentos, o paciente começa a notar uma perda de função. Começou a esquecer de pagar conta, esqueceu qual era o número de telefone da pessoa, né, do cônjuge, esqueceu como é que chega em tal lugar, começa a ter uma certa confusão. Que é diferente, doutor, desculpa, é diferente daquele esquecimento da que a gente tem no dia a dia, porque Sim. a gente faz as coisas a gente faz tanta coisa que de repente, onde é que eu deixei minha chave, né? Onde é que está isso aquilo? Ou seja, não é esse esquecimento. Não. Né? Frei, essa questão nossa do dia a dia está muito ligada à desatenção. Okay. A todo momento a gente está sendo bombardeado por vários estímulos. Notificação. Eu estou fazendo uma coisa aqui, de repente o celular toca, eu já desfoquei e aí eu já não estou lembrando mais o que eu fiz e até eu voltar a me concentrar, demora. Agora, o que acontece na parte do Alzheimer, a pessoa que antes era boa numa coisa ou fazia com naturalidade, começa a se atrapalhar. E aí começa a ter uma alteração da funcionalidade dela. Entendi. É isso que é o mais marcante. Então, a pessoa que antes conseguia cozinhar, conseguia fazer o jantar ou o almoço de família, começa a queimar a comida, começa a esquecer como é que fazia, começa a ter dificuldade, por exemplo, para pagar uma conta. Então, isso vai chamando muita atenção. Ou o paciente antes no trabalho era muito funcional e de repente ele começa a ficar mais limitado e acaba afastando certas funções. Ô, doutor Pedro, assim, com isso eu não lembro. Se eu não lembro em casa, né, eu vou ser cobrado, ou seja, o esposo, a esposa, você, isso aqui, ou o filho, etc. Eles vão cobrar dessa pessoa. A tendência também essa pessoa, ela crescer na irritabilidade, por exemplo? O acompanhante é principalmente a pessoa que mais nota. A gente tem numa fase inicial até uma fase de negação do próprio paciente. O paciente sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não quer acreditar que tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, por preocupação dos acompanhantes também, né, acabam falando, não é assim que faz, esqueceu de novo. Né? E isso começa a gerar um estresse também no paciente. Então, aquele clima que deveria ser de tranquilidade, de paz, começa a ficar meio conflituoso. E aí que começam as confusões, né, dentro do ambiente e piora ainda mais. Do relacionamento.